boa noite para você! Bem-vindo, bem-vinda a mais um Correio Esportivo. Nessa segunda-feira, dia 12 de janeiro, estamos de volta para falar de mais futebol. Claro, nosso assunto preferido, predileto nesse programa sensacional, o Correio Esportivo. Sejam bem-vindos, boa noite. É um prazer estar aqui para a gente trocar essa ideia sobre as últimas novidades do futebol. Hoje, especialmente, vamos falar aí de Copinha. Claro, já temos aí jogos que aconteceram nessa segunda-feira, já na segunda fase da Copinha, Copa São Paulo de Futebol Júnior. Já tem time eliminado, já tem time garantido, inclusive, a terceira fase. Vamos falar, claro, de Campeonato Paulista, Campeonato Paranaense. Vamos falar aí do Flamengo que fez a abertura, né, do Cariocão 2026, Campeonato Gaúcho e mais. Vem comigo então em mais um Correio Esportivo. Passando aqui para a próxima tela. Vamos começar então falando de Copinha, como eu disse, Copa São Paulo de Futebol Júnior, que tá já em fase mata-mata. Já teve jogo nessa segunda-feira, já tem time aí eliminado no mata-mata, tem time chegando para essa segunda fase, já tem time então classificado para a terceira, e você vai acompanhar comigo agora os jogos, tudo certinho, bonitinho, os jogos que vão acontecer nessa segunda fase da Copinha. Lembrando que teve a terceira rodada, né? O último jogo da fase de grupos nesse final de semana, de sexta para cá, um monte de time jogou, um monte de time venceu. Já tem, então, nesse final de semana teve gente sendo eliminada, teve gente garantindo classificação e a segunda fase já começou, e é o que a gente vai falar agora aqui no Correio Esportivo. Completa a segunda fase para você aqui no Correio Esportivo, hein? Vamos lá. Copinha, então, tá tendo agora, nessa noite, né? Começou agora, vai começar, né? Daqui a pouco, às 19 horas. Chapecoense vai encarar o Votuporanguense, a primeira partida aí dessa segunda fase da Copinha. O Grêmio acabou de se classificar agora à tarde, vencendo o Atlético da Bahia por 3-1, então o Grêmio já é o primeiro time classificado para a terceira fase da Copinha. Molecada aí gaúcha, então, honrando o tricolor lá o tricolor gaúcho. O Goiás vai estar jogando agora, às 18h30 com o Mirassol. Então, equipe lá de Goiás, né, encarando o Mirassol, que teve o time principal aí como sensação, né, do Brasileirão 2025. Então tá jogando agora Goiás e Mirassol, vamos ver quem vai passar para a terceira fase, que nem o Grêmio. Vamos aqui para mais jogos, então, ó. O Sport vai encarar o América de Natal, ó, confronto nordestino. Vai jogar daqui a pouco às 21 horas, Sport e América de Natal. Vamos ver, então, qual Juventude nordestina vai para a terceira fase da Copinha. O Atlético Paranaense aqui do nosso Paraná joga agora às 18h45 com o Ceará. Vamos torcer pro Furacão aí, ó. Alô, torcedor do Furacão. Fiz enquete aí sobre qual dos dois do Paraná tem mais torcida aqui na nossa região. Fiz essa enquete aí recentemente no Instagram aqui do nosso jornal e deu Coritiba, hein? Na região Cantu, nós temos mais torcedores do Coxa, 70% segundo a enquete, com apenas 30% de torcedores do Furacão. Mas vamos torcer pro Atlético Paranaense passar aí do Ceará, jogo que começa daqui a pouquinho, às 18h45. Grêmio Prudente vai encarar o Osasco Sporting também daqui a pouco, às 19 horas. Seguindo aqui com a tabela. Hoje estamos com foto aqui da tabela, né? Nem texto. Atlético Clube vai jogar daqui a pouco, às 20 horas com 15 de Jaú, que perdeu para o Corinthians no final de semana. O Corinthians joga hoje também às 21h20 com o Guarani, então vai ter clássico paulista, né? Nessa fase da Copinha, Corinthians e Guarani hoje às 21h20. O Bahia já jogou hoje também com o Atlético de Piauí, o jogo tava 2-2. O América de Natal joga também, começou a partida há pouco com o Inter de Limeira. Hoje América de Natal e Inter de Limeira. Vamos ver se vai passar o time de Minas ou a Juventude lá de Limeira. Mais jogos, ó.
O Botafogo de Ribeirão Preto eliminou o Vasco agora de tarde, já está classificado também para a terceira fase. Vasco então eliminado, voltando para o Rio de Janeiro, a Juventude do Vasco. O Botafogo de Ribeirão Preto já também classificado, que nem o Grêmio, para a terceira fase. O Guanabara City joga também daqui a pouco às 19 horas contra o Tunaluso. O Cruzeiro de Minas Gerais eliminou o Meia Norte também hoje pela manhã por 3-1. Cruzeiro também classificando com confiança para a terceira fase. A Ponte Preta joga nessa noite também de segunda às 8h30 da noite contra o Francana. Prosseguindo aqui com a tabela. Ferroviária joga agora às 19 horas contra Real Brasília. O Santos encara, começou na verdade o jogo, agora final da tarde contra o Cuiabá. Santos e Cuiabá, vamos ver se o Santos, que é conhecido por ter uma base forte também, historicamente, tradicionalmente falando no futebol, vamos ver se a molecada continua aí com a corda toda, com a bola cheia e elimina o Cuiabá ou não, se vai rolar aí talvez uma pequena zebra, né, por que não? Amanhã o Bragantino vai encarar o Comercial de Tietê, amanhã às 3 da tarde. Amanhã também às 3 da tarde, Canaã do Distrito Federal vai pegar o Figueirense ali de Santa Catarina. O São Paulo encara amanhã a Portuguesa às 20h30. Operário aqui da nossa vizinha Ponta Grossa vai encarar amanhã às 11 da manhã o Independente do Amapá. Vamos torcer também para o Operário se classificar. Juventude vai jogar amanhã às 3 da tarde contra o Águia de Marabá. A molecada do meu Botafogo, que goleou o Taubaté por 5-0 no sábado, classificou, né? Vai pegar o São José amanhã às 21h45. Claro que eu vou torcer pro meu time, né? Como que não? O Fortaleza joga amanhã às 11 da manhã contra o Novo Horizontino. O IAC joga amanhã às 3 da tarde contra o União Mogi. O Fluminense joga amanhã às 18h30 contra o Referência. O Ituano joga amanhã às 11 da manhã contra o Água Santa. O Palmeiras vai encarar o Vitória amanhã às 19h30. O Flamengo de Guarulhos vai encarar o Monte Roraima amanhã às 3 da tarde. O Audax de São Paulo encara o Santo André amanhã às 19 horas. O Ibrachina vai pegar o Galo, a molecada do Galo amanhã às 3 da tarde. É muito confronto, né? A Copa São Paulo, que começa com time demais. Você vai estar indo para a segunda fase, isso tudo de jogo. O Retrô, lá de Pernambuco, vai encarar a molecada do Colorado, do Internacional, amanhã às 2h30. E para fechar essa segunda fase, o Nacional de São Paulo vai pegar o Juventus amanhã às 11 da manhã. E é claro que a gente traz os classificados aí na sexta-feira, no próximo Correio Esportivo, comentando quem passou e quem foi eliminado dessa segunda fase. E a copinha que começa, né, a afunilar, ter, né, mais eliminados e mais classificados. Muito bem, então, agora vamos para os profissionais, nesse Correio Esportivo que está em fase decisiva de copinha, está em início de campeonato estadual, é o futebol começando a sua temporada 2026. Vamos falar agora de Campeonato Paulista. Campeonato Paulista que teve o seu início, teve a sua primeira rodada, estamos aí para mais um Campeonato Paulista. O Santos, como bem dizemos aqui, né, passamos os jogos aí dos grandes de São Paulo no último Correio, agora trazendo, né, já os resultados. O Santos venceu por 2-1 o Novo Horizontino na estreia no sábado, ó, gols do Gabigol. O Gabigol, né, o velho conhecido lá do Peixe. Gabigol que está emprestado do Cruzeiro ao Santos. Gabigol mal chegou, já chegou honrando a sua alcunha como atleta, aí, né, o seu apelido, e fez gol já na vitória do Santos por 2-1 sobre o Novo Horizontino. Gols de Gabigol e Tassiano. Então o Santos vencendo com estreia no sábado. O Palmeiras venceu também no sábado, só que à noite. A Portuguesa por 1-0 fora de casa. Gol do jovem atacante Luigi. O Corinthians jogou ontem à tarde, venceu a Ponte Preta em casa, lá em Itaquera, por 3-0. Gol do Gustavo Henrique, André e André Ramalho. E o São Paulo, gente... O São Paulo parece que está tendo um 2025 parte 2. O que está acontecendo? Eu vou até mudar de câmera aqui para falar com o torcedor são paulino, que inclusive é o jogo que eu separei para fazer um comentário até mais esmiuçado. Não? O São Paulo perdeu ontem para o Mirassol, fora de casa, 3-0. O Mirassol, que bem sabemos, foi a sensação do Brasileirão. E o São Paulo mudou o ano,
E já começou o novo ano perdendo. São Paulo que terminou 2025 dando muito, né, deixando o torcedor de cabelo branco, virou o ano e nada mudou. Estreou 2026 perdendo 3-0 pro Mirassol. O São Paulo, então, começa o Paulistão em 15º. O líder é o São Bernardo, que goleou o Capivariano sábado por 4-0. E, antes de comentar mais do São Paulo, já passar aqui a próxima rodada, né? Ó, Palmeiras e Santos, depois de amanhã, quarta-feira, às 19h30. Na quinta-feira, o Corinthians vai encarar o Red Bull Bragantino fora de casa às 19h30. O São Paulo vai pegar logo quem? Logo o líder. Na quinta-feira, às 21h45. O São Paulo, quando a fase não é boa, amigo, mal começou 2026, já começou perdendo e já vai pegar o líder na segunda rodada. E é sobre o São Paulo que eu queria falar um pouquinho mais, né? Então, o torcedor são paulino que está assistindo aqui o Correio Esportivo, o que será que está acontecendo com o tricolor paulista? Olha só, o São Paulo, 2025, teve o ano que teve direito a 6-0 pro Fluminense no Maracanã, né? Um ano complicado, um ano arrastado pro São Paulo, né? Ali penoso, sem dar alegria pro seu torcedor. Não bastasse tudo isso, dentro desse ano difícil, teve esse 6-0 pro Fluminense. Beleza, passou final de ano, passou Natal, Réveillon, pré-temporada, e nem jogador que vai, jogador que vem. Começa o ano, começa perdendo pro Mirassol. 3-0 fora de casa, na estreia do Paulistão. E a sensação, acho que pro torcedor são paulino, é que o ano passado não acabou, né? É a sensação que eu tenho. Eu gostaria de ter a sua opinião aqui nesse Correio Esportivo, ó. E um clube que fora esse desempenho muito ruim, né? Muito abaixo de um time do tamanho de São Paulo. Dentro de campo tem todos os problemas fora de campo que tá acontecendo, né? O clube tá envolvido em escândalo, tá tendo caso policial, tá envolto em processo de impeachment, tá rolando um processo de impeachment no São Paulo que vai ser votado nessa semana, na próxima sexta. Então as últimas semanas foram, assim, desesperadoras pro São Paulino. A perspectiva segue também de mal a pior. Torcedor são paulino tão acostumado com glórias, com títulos, com vitórias, com esquemas táticos envolventes, com bom desempenho em campo. Torcedor são paulino teve um 2025 horrível e já começa 2026 mal. E o que será do São Paulo esse ano, né? Fica a expectativa com os reforços, mas eu queria saber a sua opinião do que está acontecendo com o São Paulo, torcedor são paulino. Vamos voltar aqui agora, né? Mudei até de câmera para conversar diretamente ali com o amante do futebol, em especial com o torcedor são paulino. E agora a gente vai para outro estado. Agora a gente vai falar do Campeonato Carioca, que também começou lá no Rio de Janeiro. Começou apenas com um jogo, né? O que foi uma partida antecipada do Flamengo, que é um jogo que seria na quinta rodada, que foi o Flamengo e Portuguesa, foi antecipado e abriu aí o Cariocão 2026, jogo que foi antecipado porque o Flamengo naquela ocasião vai estar jogando a final da Supercopa Rei lá com o Corinthians e Brasília, então tiveram que trazer esse jogo para ontem. O Flamengo então ficou no empate, né? Não foi o time titular acho que nem começou a pré-temporada ainda, mas o Flamengo estreou com 1-1, empatou em 1-1 com o Portuguesa, lá em Volta Redonda, no Raulino. Os demais clubes, né? Fluminense, Botafogo, Vasco, estreiam no Carioca nessa semana. Agora, ó, Fluminense joga contra o Madureira, quarta-feira às 19h. A Portuguesa vai receber o meu Botafogo na quinta-feira, no mesmo estádio, no Luso Brasileiro, no mesmo estádio para receber o Fluminense Madureira na quarta. Na quinta, o Botafogo joga com a Portuguesa às 19h no Luso Brasileiro. E na mesma quinta-feira, o Vasco joga às 21h30 contra o Maricá em São Januário, na sua casa. O Flamengo joga pela segunda rodada, né? Na quarta-feira também, que nem o Fluminense, às 21h30 contra o Bangu. O Flamengo, no caso, já vai ter um jogo. Os demais vão estar estreando e o Flamengo vai estar fazendo a sua segunda partida. Agora vindo para o nosso Paraná, vamos falar aqui, vou mudar aqui também novamente, falar do nosso Paranaense, mais um campeonato paranaense, e no caso já mais uma rodada, né? O Paranaense que também começou à frente da maioria dos campeonatos estaduais. O Coritiba
Como foi falado aqui, né? Passamos a segunda rodada do Paranaense no final de semana aqui na sexta-feira e vamos comentar agora essa segunda rodada do campeonato, daqui do nosso estado. Coritiba, ó, ficou no empate com o Londrina, sábado, 2-2, gols de Thiago, Azaf e Matheus Dias. O Coritiba que tinha estreado com vitória, né? Agora perdeu 2 pontos e jogou com o Londrina, ficou no 2-2. O Operário, aqui de Ponta Grossa, né, empatou em 1-1 com o Maringá, também sábado. E o Cianorte recebeu o Furacão em casa e ficou no empate, 1-1. O gol do Atlético Paranaense foi marcado pelo João Cruz. O Atlético que estreou tropeçando, começou o campeonato perdendo, foi fora de casa, empatou com o Cianorte, então o Atlético precisando se recuperar. O Coritiba tinha adquirido uma gordurazinha, né? Tinha vencido na primeira partida, ficou no empate no sábado, então, digamos, queimou um pouquinho dessa gordura. Próxima rodada do Paranaense. O Coritiba já joga amanhã, terça-feira, às 20 horas contra o Maringá fora de casa. O Furacão vai receber o Operário lá em Curitiba, às 8h30 na quarta-feira. O Furacão é o terceiro colocado do grupo dele, o grupo A. O Coritiba é o quarto no grupo B. O Operário está em quinto no grupo B também. Eu separei aqui uma notícia interessante para falar sobre o Coritiba daqui a pouco, depois que terminarmos aí de comentar os estaduais, que agora falta somente o Campeonato Gaúcho, né? Nessa edição do Correio Esportivo. Vamos falar agora do Campeonato Gaúcho ali, do nosso vizinho Rio Grande do Sul, também começando, né, que nem o Campeonato Carioca, o Campeonato Gaúcho, na verdade o Carioca vai começar essa semana, né, o Gaúcho ele começou esse final de semana, que nem o Paulista, na verdade, igual o Campeonato Paulista. Campeonato Gaúcho, o Grêmio venceu no sábado fora de casa o Avenida por 4-0, goleou no estádio dos Eucaliptos. Gol de Francis Amuso, Wagner Leonardo, Roger e Arthur Melo. Acredito que seja time misto, né? Deve ter sido um time B ali do Grêmio. E foram esses jogadores, então, os responsáveis pela goleada do Grêmio. O Inter venceu por 2-1 no Beira-Rio o Novo Hamburgo. O Alisson do Novo Hamburgo abriu o placar com um golaço, gente. Você que não viu esse gol do Alisson, eu te convido a assistir um gol de bicicleta, um gol de placa, um gol lindo, um gol sensacional, um gol maravilhoso, mas infelizmente o golaço não vale 2 gols, né? Também, se o adversário faz 2, o teu não vai dar os 3 pontos para você, então ficou só naquela pintura mesmo, de bicicleta ali, depois de uma cobrança de lateral, coisa mais linda. Convido você a ver esse gol do Alisson do Novo Hamburgo, que abriu o placar, mas aí o Novo Hamburgo tomou a virada para o Colorado com gols de João Marcos e Diego Kozer. Viraram então para o Inter estreando com vitória no Campeonato Gaúcho. Segunda rodada do Gaúchão, o Grêmio recebe o São José quarta-feira às 21h30 na Arena do Grêmio. O Inter vai fora de casa encarar o Monson. Deve ser um time que subiu, né, da Série B do Gaúcho para a primeira esse ano. Monson e Internacional, quinta-feira, 19 horas, no Francisco Noveleto, nome do estádio aí do Monson. Nome diferente, né? Agora, para encerrarmos esse Correio Esportivo dessa segunda-feira, olha que maneiro, você torcedor do Coxa, atenção, o Coritiba, ele está investindo em tecnologia e ciência para reforçar o seu elenco de forma mais eficiente esse ano. Vou voltar para falar aqui, que nem eu fiz com o São Paulino, eu conversei aqui diretamente com você, São Paulino, agora também. Vou falar aqui na mesma câmera para você, torcedor do Coxa. Olha que legal, então. O Coritiba está investindo em tecnologia e ciência para reforçar o seu elenco nesse ano, para trazer grandes jogadores, né, que sejam mais eficientes, né? Tem um belo custo-benefício para o Coxa. E olha que legal o que o clube está implementando. Ó. Ele aprimorou o departamento de analytics, que é muito parecido ali com... Deve ser a mesma coisa, aliás, que é o setor de scout, né? Os times, por exemplo, que são SAF, tipo Botafogo, Bahia, são times que geralmente tem um departamento só para cuidar disso, né? Tem profissionais só para fazer essa vasculha, esse garimpo de nomes de atletas em potencial, né? Geralmente que tem um baixo custo de investimento,
são promessas, enfim. Os clubes SAF têm esse departamento de scout e esse Analytics aqui, que é um departamento no Coritiba, deve ser semelhante ou até a mesma coisa. Então, é uma área que coleta, analisa e interpreta informações detalhadas sobre desempenho e necessidade do time para guiar as escolhas no mercado de transferência. Então, tá vendo? É um departamento que identifica o que o clube está mais precisando e vai mapear jogadores que preencham esse tipo de perfil. Ó. O head esportivo lá do Coritiba, o William Thomas, explicou que esse trabalho começou a ser desenvolvido, esse estudo começou a ser desenvolvido lá no Coritiba há 5 Série A's atrás. Então, desde ali do Brasileirão de 2021 que o Coritiba está com esse departamento ativo, está fazendo esse trabalho para que venha tá colhendo também os frutos a cada temporada que passa cada vez mais, né? E já mostrou diferenças técnicas em relação à Série B e ajudou o Coritiba a definir quais características eram mais necessárias no elenco para competir entre os principais times do país. Ó, a estratégia de contratação passou a combinar experiência defensiva com perfis de vitalidade ofensiva, buscando jogadores que liderem dentro e fora de campo. Então o Coritiba é preocupado também com um jogador que ajuda a conduzir o time no vestiário e mostre também alta intensidade de trabalho, principalmente em posições que exigem mais velocidade de transição. O Coritiba contratou 9 atletas até o momento para a temporada e o departamento segue buscando mais jogadores. As principais carências ali do Coxa, né? Ó, a diretoria está mais em busca de atletas para esse perfil. É um lateral direito, um lateral esquerdo e um centroavante. Ó. São as posições consideradas prioritárias pelos guarda-chuvas lá do Coritiba. Então, e esse método, segundo o clube, dá mais sustentação às escolhas, evitando decisões tomadas apenas com base em impressões ou intuição. Muito legal, então, ó, o Coritiba, de certa forma, utilizando a IA, de certa forma ali, né, a tecnologia, a favor do clube para encontrar jogadores que preencham o perfil mais procurado pelo clube e que possa que a qualidade desses perfis possa estar sendo revertida dentro de campo e ajudando o Coritiba a conquistar vitórias, né? Chegar aí nas fases decisivas no Campeonato Paranaense, na Série A, liderado pelo Fernando Seabra, que foi contratado para treinar o Coritiba esse ano. Vamos ver até que ponto esse trabalho realizado, né, consegue ter um bom desempenho no Paranaense, aí, né, que é o estadual, o campeonato mais fácil dentre as competições que o Coritiba vai ter esse ano. Vamos ver se os atletas, já foram 9 atletas trazidos pelo Coritiba esse ano, vamos ver se esse trabalho muito interessante e já realizado, se ele vai converter em boa campanha para o Coritiba, não só no Paranaense, mas também no Campeonato Brasileiro e na temporada 2026. Vamos ficar de olho. Esse foi o Correio Esportivo dessa segunda-feira. Foi um prazer mais uma vez estar aqui contigo. Nos vemos na segunda-feira com mais futebol, com mais informações, né? Vamos comentar aí os jogos que vão acontecer essa semana dos estaduais, vamos estar falando de copinha e outras coisas mais. E já estamos preparando também novidades no Correio Esportivo, hein? Eu já adianto que ainda nesse janeiro é bem provável que tenhamos novidades aqui em termos de conteúdo mesmo, né? Não vou falar muito ainda, vou deixar você curioso, mas vocês não perdem por esperar. Obrigado pela audiência e pela companhia. Até o próximo programa. Fiquem com Deus. Deixa aí comentário, like. Nos vemos na sexta com mais um Correio Esportivo. Valeu, galera!